Bom dia. Aqui é a Eli Boda com a podcast Conversas entre Educadores. Então, hoje, na podcast de hoje, eu estou respondendo a perguntas. Então, pessoal que deixou perguntas aí, eu estou aqui para isso. Já foram 31 episódios, educadores de Passo Fundo, principalmente, e dos Estados Unidos, da Europa, estão agendados para participar dessa podcast. E por que tantos educadores em Passo Fundo? Passo Fundo é onde começa a minha trajetória e é onde o livro Conversa entre Educadores surgiu. Primeira pergunta, ele se apresenta para o público. Então, meu nome é Eliane Tânis Boda, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Passo Fundo. Com muito custo, minha mãe, professora Jaira Tânis, sempre instigou, plantou a sementinha da educação em mim. E por muitos anos eu estudei, me formei professora como a minha mãe, e a gente tem uma história muito linda, apesar do conflito de gerações com práticas diferentes, a gente iniciou um diálogo. A gente começou a conversar entre mãe, professora, filha, professora, e surgiu a série Conversa entre Educadores em Passo Fundo, apoiada pelo Projeto Passo Fundo. Há mais ou menos 15 anos atrás, 2010, a gente lançou a primeira edição, convidando outros educadores para participar desse diálogo. A minha história realmente mudou quando eu fui fazer mestrado em educação e eu encontrei o padre Eli Benincá. Então, alguns dos nossos colaboradores mencionaram o padre Eli Benincá, né, que foi um grande educador em Passo Fundo. Eu trabalhei, a minha primeira escola foi a Záquia Guaraci Barroso Marinho, aprendi muito com a professora Badia. Depois eu passei para o Arnold Kiel, que eu tenho uma história de interdisciplinaridade com a professora Eliane Germe de Geografia, que ela vai vir participar da podcast, professor Arturo Olimar, então, de várias áreas do conhecimento. Eles eram da matemática e a gente fazia projetos ambientais. E eu falando para o Padre Eli, então, né, desses projetos maravilhosos que os alunos aprendiam muito, e ele falou, ó, que interessante a tua história. Mas se você não registrar, isso vai se perder. Então, ele me desafiou a escrever meu primeiro livro. E, junto com os alunos e outros professores, a gente escreveu o primeiro livro. E esse livro me lançou para uma carreira internacional. Eu moro nos Estados Unidos fazem 17 anos, mais ou menos, 17 anos. E ali, esse primeiro livro era Educação Ambiental para Crianças e seus Mestres. A conversa entre educadores somente surgiu quando a minha mãe, professora Jaira Tânis, começou a questionar certas práticas que eu fazia e a gente chamou outras pessoas para conversa. Então, a gente, com muito orgulho, está celebrando 15 anos da obra Conversa entre Educadores. E eu vim para os Estados Unidos, não falava inglês, tudo na meia base de emoção, mas hoje eu não vou deixar para o lado espiritual. Um outro dia a gente pode conversar. Foi um desafio que eu aceitei e com muita fé, né? Eu vim e aqui eu fiz carreira. Hoje em dia eu sou diretora de pesquisa de uma multinacional no estado de Washington, além de participar dessas nossa série bianual, porque a conversa entre educadores, o educador sempre está aprendendo e sempre está ensinando, então é uma contínua educação. Hoje em dia eu me foco mais na área de pesquisa, genética vegetal, mas a gente vai sempre educando e se educando nos nossos processos, né? A educação ela pode ser formal na escola, não formal nos passos que a gente frequenta com a sociedade e informal através da mídia. Então aqui a gente está para conversar com o nosso público tão querido. O que seria essa série Conversas? Então, em 2010, a gente né, tentou lançar essa nossa praxis, que o Pardini instigou, e com o apoio do Projeto Passo Fundo, o Zanetti nos convidou a lançar o primeiro livro dessa obra. Então, alguns educadores que participaram dessa obra ainda vão vir a conversar com o nosso público aqui, né? É uma obra sem fins lucrativos, uma fonte de publicação que vai circular no mundo inteiro. Então, hoje em dia, ela é situada no estado de Washington, pela nossa fundação, Tânis Eboda Center for Education and Development. A gente trabalha com cursos de inglês de baixo custo, levando até a sua casa, se você não tem condição de vir até nós, mas a gente recebe estagiários e alunos também, geralmente um ano à frente, porque ah, é muito concorrida que a gente planeja um ano à frente. Então, eu agradeço você que está ouvindo essa podcast.
E o pessoal pergunta quanto tempo vai durar, né? A gente está fazendo em celebração desses 15 anos de publicações, mas em vez de fazer uma publicação, a gente se atualizou. O que seria uma podcast? Podcast seria nosso sistema de comunicação, no rádio mesmo, mas que você escolhe o que você vai ouvir. A gente sugere, encoraja todas as pessoas a participarem, todos têm o direito de dizer a sua palavra. Essa é a fundamentação da nossa série. A gente traz os melhores e maiores educadores das Américas, vamos dizer assim, e também uma parte da Europa. Já contamos com o professor Alcindo Neckel, que tem um trabalho nas Américas muito intenso surpassando também, né, a questão das fronteiras. Nós trouxemos outros educadores importantes que participaram daqui dos Estados Unidos, que nem a professora Nicole, e muitos mais a vir. Quem pode participar das conversas? Outra vez? Todos nós somos educadores em alguma esfera da nossa vida. A gente tem a ideia de fazer uma parte acadêmica, onde vem professores especializados, técnicos, da área da arquitetura, na área da medicina, na área da biologia, da pesquisa, mais focada, né, da agroecologia, mas também a gente tem um trabalho mais sucinto de educadores que trabalham a teologia, a espiritualidade, o ensino religioso, a geografia, em todos os espaços que a gente pode estar inserido, a gente vai estar inserido. Se você tem vontade de participar dos nossos podcasts, ainda vamos estar gravando esse mês de março, entre em contato com a gente. Ah, geralmente é por convite, né? Uma seleção ah, de um grupo aqui, do grupo de apoio nos Estados Unidos, mas a gente continua assim. Outra pergunta, pessoal, que fazem várias vezes para a gente, né? É o teu centro, o centro Tênis em Boda. Ele é sediado em Washington, ele trabalha com várias partes do mundo e quando que a gente pode se inscrever para o inglês? Então, quem participar dos nossos podcasts, quem estiver inserido, vai receber um curso de inglês depois nos inscritos no YouTube, né? O YouTube é o canal que a gente escolheu. E o alcance, a gente não está avisado muito no alcance, que nem o pessoal, ele está tentando ir ser viral e coisa, né, na internet. Não, é um espaço onde o nosso educador se atualizou para estar conversando no YouTube. Geralmente são grupos que escutam, né. Tem indivíduos que escutam, então se tiver 100 ou 200 visualizações, é grupos geralmente de professores que clicam para escutar seus podcasts nos seus trabalhos de aperfeiçoamento, de sala de aula, e também está disponível aí para quem quiser ouvir, a gente está tá aí. Ahm, atualmente, então, quem estiver inscrito no canal vai receber um curso em inglês, e quem quiser fazer outros cursos em inglês, geralmente a gente tem turmas, mas elas lotam antecipadamente, então eu não tenho uma previsão de ter turmas abertas por mais ou menos uns 2 meses por aí, mas fica ligado, então, para uma locução, vamos dizer assim, buscando conhecimento, e agradeço a todos, também me perguntam às vezes da minha vida um pouquinho pessoal, porque nas podcasts algumas coisas aparecem ali, né? A trajetória da Ele, que saiu lá do interior do Rio Grande do Sul até os Estados Unidos, onde ela é diretora de pesquisa atualmente. Eu tenho minha questão da fé evoluiu muito. Eu tenho experiências particulares, assim, que o pessoal que me acompanha sabe, né? Que eu batalho contra um câncer, mas a gente está aí, estamos 100% aproveitando o máximo cada dia, né? Como eu tive uma convidada que falou, um dia de cada vez, então a gente acorda de manhã, respira fundo e tenta fazer a diferença nesse dia, né? Acordar e abrir os olhos já é uma bênção. Aí o pessoal, eu tive a Ana conversando com a gente e é muito, eu recomendo a podcast dela também, muito espiritual, muito legal. Pessoal, se você tiver alguma pergunta que eu não cobri nessa podcast Ela Responde hoje, você pode me mandar um e-mail ou pode comentar nos comentários e a gente vai fazer questão de responder. E sempre que eu falo, né, para os meus convidados, uma mensagem final para o público que está escutando os nossos podcasts aqui, né, bem espontâneo. A minha mensagem final de hoje para você é que
Não desista dos seus sonhos, certo? Vai ter, quando você é determinado, quando você tem fé, você segue em frente, um dia de cada vez e aproveita a jornada, né? A gente nunca sabe exatamente onde a gente vai chegar, mas fazer o nosso melhor hoje. Então, eu agradeço muito você que está acompanhando. Beijos, kisses, hugs. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima podcast.